Mateus capítulo 1, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Quem achou, diga amém. Para dizer então, a genealogia de Jesus Cristo, uma mensagem que tocou muito no meu coração, né? Como é que Deus faz a história, e Deus escreve a história, e Ele é dono da história. Pode dizer então, no verso 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, a Boaz, gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou Ruth, de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acaz, e Acaz gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zerubabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos orar? Senhor, aqui é a tua palavra, e ela é viva, e nós sabemos que todas as soluções escritas aqui preparam o nosso crescimento. Então traz luz, traz a unção para quem vai falar e para quem vai ouvir também. Abre os nossos ouvidos, repreende em nome de Jesus toda a árvore de rapina, para que nenhuma semente seja roubada, mas que caia em boa terra em nome de Jesus. Cancelamos, mais uma vez neutralizamos toda e qualquer administração de principado na autoridade que é no teu nome. Amém? Muito bem. Aqui é a genealogia de Jesus Cristo. Às vezes nós lemos, fala assim, por que Deus escreveu esse negócio aqui? Né? Aí esse negócio de genealogia cansa. Primeiro que tem um nome esquisito, não é um nome comum, né? Aqui da nossa cultura. Mas eu ouvi uma coisa interessante, a gente pode tirar alguns princípios aqui dessa genealogia de Jesus. A primeira coisa que nós podemos tirar aqui é que quem escreveu essa história aqui foi Deus. Deus é o autor dessa história. Então ele escreveu a genealogia e diz, olha, eu vou escrever, e ele fala que tem um tempo. Então ele fala aqui das gerações até que chegasse a Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós sabemos que Deus fez a história, Ele continua fazendo a história, escrevendo a história, e Ele tem o controle dessa história. Então Deus escreveu a minha história, escreve a sua história, e Deus tem o controle disso. A Bíblia diz que a nossa história está escrita nos pergaminhos de Deus, né? Se você achar o seu nome aqui, você vai achar toda a sua história, não é assim? Mas Deus deu o dom da história, Ele escreveu, então Ele tem o controle da história. Então Deus é soberano, Ele decidiu escrever uma história, e nessa história incluiu a mim e incluiu a você. Então nós somos privilegiados de sermos incluídos nessa história que Deus está escrevendo. Então Deus é o dono da história, e Ele é o autor, Ele escreve essa história. A segunda coisa é que Ele é dono do tempo. Ele diz, olha, eu vou começar a escrever essa história aqui, começando de Adão até chegar em Jesus Cristo. Então Deus tem o tempo, Ele faz tudo ao seu tempo. Então se Deus é o dono da história, Ele escreve essa história e tem o controle do tempo, isso quer dizer o quê? Deus tem o tempo de fazer as coisas.
E você entendendo que Ele tem um tempo para fazer as coisas, isso implica em você descansar nas promessas de Jesus. Nas promessas de Deus. Ele diz: olha, e nascerá o Cristo, o Jesus. Ele nascerá, mas passado tanto tempo, para que a promessa fosse cumprida. Deus é o dono da história, Ele escreve a história, e Deus tem um tempo para se cumprir a história dele. E você faz parte dessa história. Se Deus tem uma promessa para você, não vai demorar não, está dentro do tempo dele. Amém. Porque Ele falou assim: chegará em Jesus Cristo. Então Ele diz: eu tenho controle. Eu tenho controle dessa história. Eu controlo o tempo. E tudo vai se cumprir ao meu tempo. Então, no nosso tempo. Então, a primeira lição que nós devemos tirar aqui é que Deus é soberano e está acima de todas as coisas. A segunda coisa, Ele escreve a minha história e Ele escreve a sua história. A terceira coisa que nós tiramos aqui é que Deus tem o controle do tempo. E a promessa vai se cumprir no tempo de Deus. Então não há por que você ficar ansioso ou ansiosa, porque Deus tem o controle do tempo. E tudo há de acontecer no tempo de Deus. Então, o recado que eu tenho para mim e para você nessa noite é que você descanse, porque Deus tem o controle do tempo. E o tempo de Deus é Kairos, não é esse tempo nosso, imediatista, que é para agora. Não, Deus diz: é no meu tempo. E o povo ali de Israel no Velho Testamento: quando virá o Salvador? Quando virá? E a coisa acontecendo, tantas guerras, tantas coisas, diz: é no meu tempo. E a Bíblia diz: Jesus chegou na plenitude dos tempos, no tempo certo. Deus não atrasa, não adianta. Deus está sempre no tempo certo. Então, se Deus tem uma promessa para você, se não aconteceu ainda, porque Deus tem o tempo certo para concretizar essa promessa na sua vida. Então não há espaço para você ficar ansioso. Deus tem o controle do tempo, Deus está nessa história, Ele intervém nessa história. Então, o que cabe a mim e a você é que nós precisamos descansar em Deus. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu estou no controle desse negócio aí. Mas tantas guerras, tantas coisas aconteceram aqui, Deus diz: eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vejo a sua dor. Eu vejo a sua dor. Deus diz: eu sei. Às vezes você imagina que Deus não está vendo a sua dor, que Deus não está olhando para você. Mas eu estou dizendo para você nessa noite que Deus escreve a sua história. Ele escreve a sua história. E Deus só vê. Importante que Deus vê lá na frente. Não é assim? E Deus vai mostrando a cada dia, vai mostrando para mim e para você a nossa história. Ele diz: eu estou no controle. Então descansa. Não há espaço para inquietação. Não há espaço para ansiedade. Ele diz: eu mudo, eu estabeleço tempo, eu tiro pessoas, eu coloco pessoas. Diz: eu faço a história. E é interessante que Deus incluiu a mim e a você nessa história para cumprir o propósito dele. Então nós temos o privilégio de participarmos da história que Deus escreveu para o mundo. E nessa história incluiu a mim e a você. Então nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Às vezes nós cantamos meus sonhos, meus negócios. Ela diz: não, os sonhos são de Deus. E nós fazemos parte desses sonhos de Deus. Privilégio meu e seu. Então Deus, Ele escreveu uma história, continua escrevendo. Ele é soberano, dono da história, e Ele tem o tempo, o controle do tempo nas suas mãos. Na plenitude do tempo, Jesus veio. Isso quer dizer que no tempo certo, Deus há de agir e continuar agindo ao meu favor e a seu favor também. A segunda coisa que nós podemos aprender na genealogia são os processos. Então Deus está escrevendo, é soberano e tem um tempo, e tem um controle do tempo. A segunda coisa é o processo. Que para chegar até Jesus Cristo, muitas coisas aqui aconteceram. O povo foi para a Babilônia, foram escravos, não é assim? Tem que passar pelo Mar Vermelho, saiu do Egito. Então Deus diz: tem um processo para que se cumpra a promessa. Processo. E às vezes nós não gostamos do processo, porque às vezes o processo nos causa dor. Às vezes o processo nos causa frustração, às vezes medo, às vezes a compreensão que isso não vai acontecer. Mas
mas Deus está escrevendo a história e diz: eu estou no controle dessa história. O processo é esse. E às vezes esse processo você vai ter que passar pelo deserto, onde não vai haver água. Não é assim? E se houver água, a água será amarga, mas Deus tem o poder de transformar essas águas amargas em águas doces. Então nesse processo aqui, algumas coisas aconteceram. Davi, rei de Israel, o homem que adulterou, mandou matar o esposo. Então, nesse processo alguém errou, pecou. Nesse processo tem aqui Raabe, uma cafetina, uma mulher que dava conta das prostitutas, e Deus chamou essa mulher para a história. Nós temos aqui Tamar, nora de Judá. E Judá tinha 2 filhos, e Tamar era casada com um deles. Morreu o esposo de Tamar, e na lei do liberado ela deveria ter um filho do outro filho, de Judá. Mas Judá não quis, e morreu o filho também. Porque quando ele ia ter a relação sexual com Tamar, ele julgava, o sangue ele julgava na terra. E Deus diz: você morrerá por causa disso. Aí sobrou quem? Sobrou só Judá, o sogrão. O que Tamar fez? Se vestiu de prostituta e ficou na esquina. E veio lá Judá, o sogrão. E ela convidou ele para um programa. E Judá foi fazer um programa com Tamar. Mas ela pediu que deixasse o seu bordão e o seu anel. E Judá deixou. Casou com ela e deixou lá o bordão e o seu anel. E na lei, ela não poderia ter filho de homem nenhum. E Judá ficou sabendo que ela estava grávida. E Judá, justiça própria, disse: então manda matar. Ela disse: não, antes não. Manda entregar para Judá esse anel e esse bordão para saber quem é o pai da criança. Quando ele pegou o anel, o bordão, disse: sou eu o pai dessa criança. Justiça própria. Às vezes no processo nós queremos agir de justiça própria porque achamos que nós estamos no controle da história, e nós não estamos. Então esse processo às vezes ele causa algumas frustrações. Às vezes o processo nos causa dor. Nesse processo aqui, quando o povo foi deportado, a Bíblia diz que o povo acharam o livro no templo e que o povo passou a ler a lei de Deus de novo. Nesse processo o povo abandonou Deus, já não quis mais saber da palavra de Deus, e o rei teve que retomar e dizer: vamos tornar a ler a palavra de Deus. Pensar nesse processo, você enjoou da palavra, já não tem saco nenhum mais para ler a palavra de Deus. Não tem. Você não vê mudança nenhuma, você não vê nada acontecendo, você diz: por que eu vou ler a palavra de Deus? E nesse processo, isso tudo aconteceu. E Deus perdeu o controle? Não, Deus estava vendo tudo isso. Às vezes no processo, você vai para uma cadeia, como José foi, você diz: eu não fiz nada, mas eu vou preso assim mesmo. E Deus diz: eu estou no controle. O processo é esse. Você vai para a cadeia, fica 2 anos, mas eu estou no controle desse processo. E às vezes você está passando por injustiça, você diz: Deus, eu não está vendo, Senhor. E Deus diz: isso faz parte do processo. E eu estou no controle. Então, dentro desse processo acontecem coisas que nós talvez escapem do nosso controle. E você fica meio perdido sem entender. Mas Deus vai dizer para você que Ele tem o controle, que no final vai acontecer do jeito que Ele estabeleceu. Do jeito que Ele estabeleceu. Então não há porquê. Não há porquê então questionar a Deus e dizer: Deus, me dá graça para eu passar por esse processo. E às vezes você vai ter que ir para a cova dos leões até chegar em Jesus. Então você vai ter que ir na cova do leão e dizer: então eu vou para a cova, não tem problema. E também nesse processo você vai ter que ir para a fornalha. Há um evangelho que diz que crente não vai para a fornalha, mas é para você que não vai para a fornalha. Mas todo crente vai para a fornalha e não vai ser queimado? Não, alguns serão queimados. Mas faz parte do processo. Pedro e Ananias, então Pedro que morreu com uma flecha, apedrejado por Paulo, e Pedro, quem falta Pedro? Eu esqueci o nome. Estevão. Contemporâneo. Um
prova. O outro foi apedrejado e morreu. Como é que você explica isso? Eu não explico, mas uma coisa eu sei, faz parte do processo. Então no processo acontecem algumas coisas que não estão dentro daquilo que você planejou. Não está dentro daquilo que você desejou, mas está dentro do desejo de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você diz então, e você morreu apedrejado, e aí? E aí eu digo para você que faz parte do processo. Por causa da morte de Estevão, Paulo foi incomodado. Mas nesse processo alguém vai morrer para que outros vivam. A nossa pátria não é aqui mesmo? Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém. Então nós temos aqui a questão do processo. E no processo acontecem as coisas. Alguns morrem, outros não. Outros vão ser colocados como cabeça, outros vão ser como profeta que vai levar mensagem. É isso. Mas está dentro do processo de Deus. O importante é nós entendermos que isso faz parte do processo de Deus para cumprir o propósito de quem? De Deus. Então Deus permitiu que o povo fosse para a Babilônia e se tornasse escravo lá. Faz parte do processo. Quantas vezes Deus usou o povo pagão para disciplinar o seu próprio povo, e depois o próprio Deus corrigiu o povo que estava disciplinando o seu povo? Vai entender isso, mas isso faz parte do processo. Às vezes Deus levantou uma nação e que corrigiu Israel, e depois Deus deu juízo sobre aquela nação porque corrigiu Israel. Você entende isso? Não entendo, mas uma coisa eu sei, está ali no processo. Sabe o que é isso? Deus diz: eu estou no controle, eu levanto quem eu quiser e faço do meu jeito. É para dizer que você não está no controle de nada, você não tem controle de nada. E amanhã vai haver um processo que não está dentro do que você desejou, e Deus diz: mas eu estou no controle. E o processo é esse. A outra coisa que aprendemos aqui são as pessoas que aparecem nessa história. E Deus diz: olha, eu vou escrever a história e vou colocar algumas coisas aí. Porque se eu fosse ler minha história, eu não vou colocar as pancadas que eu dei. Vou? Não vou. Mas não vou mesmo, vou colocar só aquelas coisas bonitinhas, não é? Mas quando Deus escreve a história, eu vou escrever. Davi, eu vou escrever a sua história, dizer que você foi uma dúvida, que você matou o fulano. Eu vou escrever essa história e vou colocar uma carpetinha nessa história aí, porque eu quero colocar, porque eu chamo a todos. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nessas pessoas apareceu um cara chamado Jacó, um cara mentiroso, enrolado, um cara trapaceiro. E Deus diz: eu vou colocar esse cara nessa história. Deus põe esse cara nessa história aí, para dizer que tem jeito. E Deus convidou. Se fosse eu, quem que eu convidaria? Esses caras aqui, Jacó, esse negócio aqui de Raabe, eu convidaria só para fúnebre, ou só para culto fúnebre. Jamais eu convidar para minha festa de casamento. Você ia convidar? Você convidaria uma cafetina para a sua festa de casamento? Não precisa pensar de mim, mas Deus não vê assim, Deus convida a todos. Você convidar um Jacó, um cara enrolado, mentiroso, você está preocupado, o cara chegar esse aqui, vai pegar a sacola de um, vai mentir para outro, vai enrolar um. Você convidaria? Não, você não convidaria. O almoço convidaria para o enterro. Mas Deus convida a todos. Uma cafetina, um mentiroso, Deus diz: vinde a mim. E quando Deus faz a história, Ele tem um processo, e Ele convida a todos. Ele não seleciona de ninguém. E nessa história tem um cara chamado Abraão, pai da fé, né? Mas Abraão era um cara mentiroso, um cara omisso, mas era o pai da fé. Às vezes a gente entende algumas coisas, os caras têm um defeito de caráter, mas Deus usa assim mesmo, sabe por quê? É que Deus quer usar aquela pessoa. E você disse: mas ele, por aqui, homem de jejum, por que Deus está usando ele? Sabe por que Deus está usando ele? Porque Deus é dono da história, Ele escreve a história, Ele põe quem Ele quiser na história. Então ele pegou esse Abraão, um cara mentiroso. Aí vem seu filho Isaac, mentiroso igual o pai. Mas está aqui. E diz que Abraão é o pai da fé.
Mas Deus colocou ele aqui, na história. E como Deus é dono da história, Ele põe quem Ele quiser. E se são nossos olhos, nós vamos selecionar. Não é assim? Só os bonzinhos que entram. Mas Deus diz: não, põe Abraão aí também, que é um mentiroso. Omisso, mas foi na história, que era Abraão na história. É para dizer para você que tem jeito para mim, tem jeito para você. E também nós aprendemos também o que você semeia, você colhe, que Abraão é mentiroso, o filho foi mentiroso também. Ali é semeadura, não tem esse negócio não. Está semeando, vai colher também. Com certeza vai colher. Nós aprendemos também aqui na genealogia sabiana que tudo tem início, que tudo tem um fim. Você aqui vai ter um fim um dia para mim e para você. Você não vai ficar aí para a eternidade, aqui na terra. Então o que você começou, termine esse negócio. Começou um livro, termine esse negócio mesmo. Sabe por quê? Vai chegar no dia, vai dar para você ler mais. Você não vai levar para o caixão um livro, você que você não leu. Só que projeto já começou, já tem um tempo, você está começando esse projeto, você não começa? Começa hoje. Sabe por quê? Aqui diz: olha, Abraão gerou Isaac, depois Abraão morreu. O que ele tinha que fazer, ele fez em vida. Então faça agora. Faça hoje. E o amanhã? Amanhã não sei. Então, se você tem que abraçar alguém, vai abraçar hoje. Amém? Você tem que beijar alguém, vem hoje. Você fala: não tem ninguém para eu beijar. Então beija você mesmo. Não chega você É que tudo tem um princípio e tem um fim. Vai começar e vai terminar. Não fica procrastinando demais, não, querido. Faça o que tem que ser feito. Tome a decisão. Faça o negócio. Está esperando o quê? Esse beijo te paralisa? Toma a frente. Faça o que tem que ser feito. Porque Abraão gerou Isaac, depois Abraão morreu, continuou Isaac. A segunda coisa, outra coisa que nós aprendemos na genealogia é o seu legado. É o legado que você vai deixar enquanto você está aqui. Qual é o seu legado, querido, que você vai deixar? Abraão deixou um legado para Isaac. Minha pergunta é: qual é o seu legado? Você vai ver aqui que é o, Judá gerou chamar Pérez. E vai. Há um legado que você vai deixar aqui na terra. Minha pergunta é: qual é o seu legado? Às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa aposentadoria, como é que vai ser, o que eu vou fazer e tal. Mas eu pergunto: qual é o legado espiritual que você está deixando? Não adianta você deixar um legado material, se não há um legado bem forte, fundamentado espiritual. Não vale a pena. Porque legado material, nenhum legado material vai subir para o céu. Mas o legado espiritual é eterno. A pergunta que eu tenho para mim e para você dentro da genealogia é que tudo tem um começo e tem um fim, e que é um legado que você vai deixar. Eu quero dizer para você que você está passando, vai ter um fim. Vai ter um fim, em nome de Jesus. Vai. E a outra pergunta é: qual é o legado que você tem que deixar para quando você partir? Qual é o legado? Porque as pessoas vão dizer a seu respeito do lado espiritual. Você tem que ter preocupação com o lado material, mas o espiritual, qual é o legado que você está deixando? A sua parentela, seus filhos, qual é o legado? Quem olha para você diz o que a respeito do seu legado espiritual? Como seu nome é conhecido lá no inferno? Porque o seu nome é conhecido no inferno, só você sabe. É pelo momento que você está só no seu quarto. Esse é o nome que você tem lá no inferno. Outra coisa que nós podemos aprender na genealogia são as raízes. Abraão, Isaac, Jacó, raízes. Você veio de alguma coisa.
Você veio de uma família. Raízes é você se conhecer. Quais são as suas raízes, queridos? Algumas raízes precisam ser mortas, porque são raízes que não edificam. E outras precisam ser adubadas, alimentadas. Precisa. Você conhece suas raízes? Quando eu falo de raiz, eu falo de fraquezas, de portas abertas. Você conhece suas raízes? De onde você veio? Às vezes você começa a namorar com fulano, não quer nem saber da raiz dele, não é não? Vai na família, ele vai lá ver as raízes. Talvez a família com um pouco perevada, você vai dizer, olha, qualquer pereba esse rapaz está trazendo com ele. Não é para você eliminar, é para você conhecer raízes. Porque se São João foi em pista grossa nas raízes, aí vai nascer os ramos, não é assim? E você não percebe. Aí se envolve numa teia de areia, porque você não levou em consideração as raízes. O cara xinga a mãe, bate no cachorro, você diz, mas vai casar comigo, eu sou uma princesa, que vai bater em você também. Você pode dar certo. Mas você ignora as raízes. Tem que olhar as raízes, querido. Porque quem são as suas raízes? Diz, Abraão era meu pai. Abraão era meu pai. Não é assim? Então, por que não conhecer as raízes? É saber se você tem raízes que precisam ser mortas e outras que precisam ser derrubadas. Precisa. E vezes nós ignoramos isso. Não levamos em consideração as raízes. E por último, o que Deus estabeleceu há de se cumprir. Ainda que Satanás se levantou desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, para destruir o povo de Israel, Deus diz: não, eu estou no controle, eu controlo o processo e vai cumprir aquilo que eu estabeleci. Porque a história é minha. Eu escrevo a história, coloco quem eu quiser e faço o meu tempo. É assim. Esse é andar com Deus. E nós temos o privilégio de fazermos parte dessa história. E quem dá essa carta dessa história é Deus. Aqui não existe uma luta de bem e mal. Existe um Deus que já venceu todas as coisas. E Jesus diz: já está tudo consumado. E nessa história Deus chamou umas pessoas para a sociedade. Eram pessoas que não tinham mais jeito. Um capetina, um mentiroso, um enrolado. Deus diz: tem jeito sim. Eu quero essa capetina porque eu a amo também. Ela faz parte da história. Ela faz parte da história de Jesus. Deus jogou fora ninguém. Diz: vinde a mim, todos vós, que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Outra coisa aprendemos que tem um princípio e tem um fim. Se seu problema vai ter fim, com certeza, em nome de Deus. Porque tudo tem um começo, mas também tem um fim. Entre começo e fim, o que você tem que fazer, faça. Esta manhã, não vá para a coxinha procrastinando, não. Faça o que você tem que fazer. E submeta ao Deus todo soberano, Criador dos céus e da terra. Ele diz: eu faço a história. É eu que vou escrever a sua história. Eu que vou escrever a sua história. E Deus tem escrito para a minha história e a sua história. Talvez até seja um processo que você não agradou. Eu quero dizer para você que isso faz parte do processo de Deus. Às vezes Deus vai colocar aí um Jacó do seu lado. Deus diz: está no processo. É para você orar por ele. Às vezes Ele vai colocar um Abraão, um cara assim cheio de dons, mas mentiroso. E Deus diz: eu quero do seu lado. Quem sabe ele vai aprender com você,
que você vai aprender com ele, não é para você descartar. Ele faz parte do processo. Ele é algo do meu amor também. Então, a genealogia de Jesus Cristo nos fala desses princípios. Que Deus é o dono, ele escreve a história no tempo dele. Deus que conduz o processo das histórias. Ainda, muitas vezes, alguém vai morrer nesse processo. Crente não tem medo da morte, porque nós temos a vida da vida de Jesus. E outra coisa, que tudo tem um princípio. Princípio e fim. Minha pergunta é: você está preparado para esse fim? O fim do mundo está aí, querido. Nós estamos meio desapercebidos de algumas coisas. As coisas estão acontecendo sutilmente, nos tirando do foco da vida eterna. Deus nos convida a dizer: há um princípio, há um fim. Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu vou dar um início na